Boa noite, meus amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Estamos aqui nesta noite abençoada para meditarmos na palavra de Deus, deste domingo abençoado que Deus tem nos concedido. Como é bom poder estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero, antes de nós adentrarmos a palavra de Deus essa noite, eu quero convidar você para nós orarmos juntos neste momento. Pai querido, aqui, Senhor, estamos diante da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, pedimos que o Senhor esteja nos usando, nos capacitando, e que a Tua palavra, que será lida, que será falada, anunciada nesta noite, ela ache guarida em cada coração. Abençoe, Senhor, cada vida, cada família, cada pessoa, Senhor, nesta noite. Ó Deus, oramos assim no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero convidá-lo a ler junto comigo o texto que está hoje em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que texto lindo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Estarei meditando esta noite sobre esse lindo versículo que lemos, sobre o tema ser e fazer discípulos. Meus amados, nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Fomos criados por Deus, Deus nos fez. Mas o pecado nos separou de Cristo. O pecado nos distanciou de Deus. O pecado nos levou para longe de Deus. O pecado, ele colocou uma barreira, ele quebrou a comunhão entre o homem e Deus. Então, meus amados, mas o nosso Criador, aquele que nos criou, que é Deus, e nos ama, ele não abandonou a sua criatura. Mas segundo o que está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o nosso Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, distanciamos de Deus por causa do pecado, mas ele enviou o seu Filho Jesus, o qual deu a sua vida em resgate a nós, levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores. E aí, meus amados, fazendo tudo isso por amor a cada um de nós, para poder resgatar o homem que outrora estava perdido, resgatá-lo de volta, trazê-lo de volta à comunhão com Deus. Então, meus amados, quando uma pessoa ela tem um encontro com Jesus Cristo, quando essa pessoa abre o seu coração para Jesus, quando essa pessoa aceita Jesus, quando essa pessoa reconhece o sacrifício de Cristo na cruz e confessa a Jesus os seus pecados e entrega a Jesus a sua vida, meus amados, o seu nome é escrito no livro da vida. E ele passa a deixar de ser criatura e agora ele passa a ser Filho de Deus, ou seja, co-herdeiro de Cristo. Então, meu amado, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se havia perdido era o homem por causa do pecado. Entendemos que como salvos, como filhos de Deus, como igreja de Deus, como povo de Deus, como embaixador de Cristo, nos foi concedido a nós a missão, ou seja, nós fomos salvos por Cristo, libertos por Cristo, temos nosso nome escrito no livro da vida, salvos, alvos da graça de Cristo, mas Deus nos salvou. Mas ele nos deu uma missão como igreja do Senhor, como povo de Deus, que nós devemos também compartilhar esta palavra, as boas novas de salvação, a todas as pessoas que estejam ao nosso alcance. Porque, meu amado, a salvação, ela vem por meio de ouvir a palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela liberta o homem. A palavra de Deus, ela transforma o homem. A palavra de Deus, ela conscientiza o homem. A palavra de Deus, ela abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. É por isso que quando a pessoa lê, ela estuda a palavra de Deus, ela tem o seu coração aberto por Cristo, o Espírito Santo de Deus trabalha na sua vida e ela passa agora a viver uma nova vida com Cristo. Por isso, meu amado, que o inimigo tem trabalhado com tantas coisas, mas tantas coisas, impedindo que o homem leia, estude a palavra de Deus. Para que as pessoas continuem cegas, para que as pessoas continuem focados em alvos errados, que não seja Cristo Jesus. Então, meus amados, nós fomos concedidos a cada um de nós uma missão a cumprir, e essa missão é o ide de Jesus, é anunciar a palavra de Cristo. O apóstolo Paulo, que escreveu aqui aos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, meu amado, o apóstolo Paulo, após ter aquele encontro com Cristo, né, ele era um perseguidor dos cristãos, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Quantas vidas ceifadas, quantas famílias separadas, o povo cristão não tinha sossego, porque aonde chegava o Saulo, né, que depois recebeu o nome de Paulo, ele perseguia, aprisionava os cristãos. Mas um dia Deus marcou um encontro com ele. E os seus olhos espirituais foram abertos. Os seus ouvidos espirituais foram abertos. Ele foi alcançado pela graça salvadora de Cristo. Ele experimentou o amor de Cristo na vida dele. E então ele entendeu. Ele entendeu que agora ele era uma nova criatura, um servo de Cristo. Então ele entendeu que foi salvo pela graça de Deus para servir e para fazer discípulos. Então, meu amado, nós somos salvos para servir. Há muitos cristãos que ainda não entenderam isso. Há muitas pessoas que ainda não entenderam isso. Há muitas pessoas que acham que foram salvas para serem servidas. Meu amado, nós fomos salvos para servir. Servir a Cristo, servir um ao outro e levar a palavra do Senhor, as boas novas de salvação. Ou seja, ser discípulos e também fazer discípulos. O testemunho que o apóstolo Paulo alcançou, meu amado, até hoje, inspira todos nós. Quantos pastores, quantos missionários, quantos obreiros, quantos homens e mulheres de Deus que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, nas palavras escritas pelo apóstolo Paulo, e se tornaram grandes homens, mulheres, nas mãos de Deus, fazendo a obra do Senhor. Porque o apóstolo Paulo entendeu a missão de Deus na vida dele. Ele entendeu que ele era um discípulo, um servo de Cristo, e também que ele deveria fazer discípulos, servos de Cristo. A sua vida, o seu testemunho, a sua vida deveria inspirar outras pessoas. Às vezes, meus irmãos, nós vivemos num contexto que muitas pessoas não preocupam com isso. Ah, essa missão é do pastor. Ah, essa missão é do pessoal do evangelista da igreja. Ah, essa missão é dos outros. Não, essa missão é nossa, essa missão é minha, essa missão é sua, essa missão é de todos nós. Nós devemos encarar essa missão, porque nos foi concedido a nós esta responsabilidade. E que nós não podemos jogar para outro. Então, meus irmãos, também vemos na palavra de Deus o testemunho de homens como Abraão, que pelo seu nome somos impulsionados a viver pela fé. Verdade? Aquele grande homem de Deus, grande servo de Deus, que pela fé ouviu a palavra de Deus, pela fé ele praticou, ele testemunhou, ele cumpriu, pela fé. E ele experimentou o cumprimento das promessas de Deus na sua vida pela fé. Assim como grandes lembranças também de Jó. E somos impulsionados a viver sendo fiéis a Deus em tudo diante das tribulações. Quando Jó perdeu tudo que tinha,
até a sua saúde, e ele continuou glorificando a Deus, ele continuou amando a Deus, ele continuou servindo a Deus, na presença de Deus. E a gente entende também que nós precisamos caminharmos assim. O nosso alvo é Cristo, o nosso foco é Cristo, a nossa vida está voltada para Cristo, e devemos assim cumprir a missão que nos foi confiada. Meus amados, o apóstolo Paulo foi alguém que deu o pontapé inicial, que levou o evangelho, as boas novas de salvação, a muitos lugares que ainda não se tinha ouvido falar de Cristo. Plantou igrejas, trabalhou, orientou, escreveu cartas, se preocupou no crescimento das pessoas, na vida espiritual. Eu, quando olho isso para aqui, meus irmãos, eu entendo que a responsabilidade nossa é grande. A nossa responsabilidade como povo de Deus, a nossa responsabilidade como igreja, como servos de Cristo, como salvos, é uma tremenda responsabilidade e que nós não podemos fugir dela. Porque o Deus que nos salvou, o Deus que nos salvou, Ele conta comigo, Ele conta com você, Ele conta conosco para que o reino de Deus se expanda. E isso também, meu amado, é exercer o amor. O apóstolo Paulo, olhando para os gentios, para aqueles povos perdidos, ele teve amor por aquelas vidas. E diz, olha, essas pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Quando nós nos calamos, quando nós deixamos de pregar, quando nós deixamos de anunciar, quando nós deixamos de cumprir a missão, nós não estamos demonstrando amor pelas pessoas. Porque, meu amado, você pode dar tudo para as pessoas. Você pode fazer tudo pelas pessoas. Mas se você não levar as boas novas de salvação, você não está amando. Porque, meus amados, esta vida é passageira, ela vai passar. E somente através do Evangelho de Cristo é que a pessoa chega à salvação, à vida eterna. Não há outro meio. A salvação se encontra somente em Jesus. Mas é através das boas novas, é através da palavra de Deus que o homem é liberto, que o homem é transformado, assim como o apóstolo Paulo foi transformado, e através dele, milhares de pessoas também tiveram suas vidas transformadas, porque ouviram as boas novas de Cristo. Quantos campos missionários ele alcançou, deixando um grande testemunho de fé, de perseverança, de amor aos perdidos, plantação de igrejas e de uma nova vida com Cristo, porque, meu amado, o apóstolo Paulo sofreu tudo que você pode pensar. Ele sofreu perseguição, ele sofreu injúria, ele sofreu críticas injustas, ele sofreu prisões, açoites, ele sofreu um monte de coisa, ele foi perseguido pela área política, ele foi perseguido pelo lado religioso romano, ele foi perseguido de todos os lados, mas em momento algum ele parou, ele desanimou, ou ele olhou para trás e deixou de cumprir o que Deus tinha colocado nas mãos dele. Meu amado, quantas pessoas hoje estão desistindo? Ah, não vou mais na igreja porque fiquei chateado com alguém. Ah, não vou mais servir a Deus porque não falaram nada de mim, não me honram, né? Ah, eu não vou mais cantar no louvor. Ah, mas eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. Meu amado, você precisa cumprir a missão de Deus na sua vida, e nós precisamos fazer para Deus, não é para o homem. Porque do homem não haverá reconhecimento mesmo. As pessoas que trabalham e tentam fazer alguma coisa focado nas pessoas, focado no homem, ele não vai prosseguir. Mas a pessoa que entende a missão de Deus e ele trabalha para Deus, e ele cumpre a missão para Deus, independente da circunstância, se estão boas, se não estão, se estão favoráveis, se não estão, mas ele cumpre a missão voltado para Deus, esse sim receberá de Deus. Porque a Bíblia diz que não há trabalho em vão na obra do Senhor. Ou seja, haverá uma recompensa para aqueles que foram fiéis ao Senhor, que com certeza o apóstolo Paulo, na glória,
recebeu de Deus. Vejo, meus irmãos, que depois do seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, a sua vida mudou por completo. Então, a vida do apóstolo Paulo, depois daquele encontro dele com Deus, ele ouviu a voz de Deus: por que me persegues? Que, na verdade, ele estava perseguindo a igreja de Deus, porque quem instituiu a igreja foi Jesus. A igreja pertence a Jesus. A igreja de Cristo, ela é de Cristo, ela não é de homens. Cristo, ele levanta homens, ele levanta pessoas para poder estar ali liderando, sendo auxiliado pelo Espírito Santo de Deus para conduzir a igreja do Senhor. Mas a igreja pertence a Deus, ela é de Deus, e quem deu sangue na cruz do Calvário por amor à sua igreja foi Jesus. Ele é o cabeça da igreja, ele é que manda na igreja. Por isso, meu amado, todos nós somos servos de Deus. E assim, Deus levanta uns líderes, pastores, evangelistas, diáconos, em várias áreas da igreja, a qual o Espírito Santo distribui os dons para que a obra de Deus cresça. Mas é muito triste quando as pessoas, elas ficam focadas em si mesmas. É muito triste quando as pessoas deixam de trabalhar na obra do Senhor, porque elas perderam o foco, elas estão com o foco errado. Mas elas devem estar focadas em Cristo. E tudo quanto fizer, tem que fazer para Cristo, e não para o homem. É para o crescimento do reino de Deus, é para que vidas sejam salvas, é para que vidas sejam libertas, transformadas, e elas serão, assim que elas ouvirem a palavra de Deus, saindo da minha boca, saindo da sua boca, através do nosso testemunho, através da nossa vida. O apóstolo Paulo se tornou um pregador do Evangelho, um plantador de igrejas, se tornou um dos maiores missionários de todos os tempos. Todos os tempos. E eu entendo, meus amados, que o desejo do apóstolo Paulo é que enquanto vida ele tivesse na face da terra, e ele aproveitou cada minuto, cada segundo da vida dele para fazer a diferença. Meu amado, nós precisamos aproveitar essa vida que Deus nos deu. Quantas pessoas estão preocupadas em curtir a vida, né? Estão preocupados em usar a vida, mas as coisas do mundo é passageiro, as coisas vão passar. Isso, meu amado, nós não vamos deixar de trabalhar, não vamos deixar de estudar, não vamos deixar de realizar o nosso sonho, nossos projetos. Claro que todo mundo tem, mas a Bíblia diz que, em primeiro lugar, deve estar as coisas do reino de Deus, e as demais serão acrescentadas. Então, meus amados, é preciso nós termos responsabilidade, compromisso, dedicação com o Deus a qual nós servimos. Devemos levar as boas novas de salvação aos perdidos de muitos lugares onde o Evangelho ainda não tinha chegado. O apóstolo Paulo fez isso, nós também devemos fazer. A vida do apóstolo Paulo, meus amados, levava os perdidos a olharem para o seu testemunho de vida e enxergarem Cristo através do seu testemunho, através da sua vida, do seu falar, do seu andar, da sua postura. As pessoas viam Cristo na pessoa do apóstolo Paulo. Cristo precisa ser visto na nossa pessoa, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de andar, no nosso jeito de vestir, no nosso compromisso. A pergunta é: o mundo está vendo Cristo em nós? Estamos fazendo por onde? Estamos, de certa maneira, amando mesmo, cumprindo a missão com todo amor e carinho, confiado a nós por Cristo? Então, meus amados, o apóstolo Paulo pôde dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, ou seja, o apóstolo Paulo tinha uma consciência. Eu procuro viver de uma maneira agradável com Cristo. Eu estou olhando para Cristo. Eu não estou olhando para os homens, mas estou olhando para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que me chamou, aquele que me salvou, aquele que escreveu o meu nome no livro da vida, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e que conta com cada um de nós, que conta comigo, que conta com você, com cada um de nós, para que nós possamos ser
e fazer discípulos. Então, nós possamos ser discípulos, obedientes, tementes, fiéis na vida, no testemunho, mas que possamos também fazer discípulos. Porque, meus amados, a vida do apóstolo Paulo passou. Mas quantos discípulos ele levantou e continua levantando até hoje? Homens e mulheres, jovens, adolescentes, adultos, que têm sido impactados com a vida, com o testemunho desse homem que está registrado na palavra de Deus e que deve também impactar nossas vidas. Entendemos que, como o apóstolo Paulo, devemos ser discípulos e devemos também fazer discípulos, não só ser. Além de ser discípulo, além de ser seguidor de Cristo, imitador de Cristo, testemunho de Cristo, além de ser sal e luz neste mundo, nós devemos fazer discípulos. Pessoas que vão, e isso exige tempo, isso exige sacrifício. Acompanhar, discipular alguém, não é fácil. Mas é preciso que haja isso de nós, esforço, dedicação. Porque eles também, sendo treinados e preparados, vão fazer outros discípulos, dando seguimento àquilo que Cristo nos mandou. As pessoas precisam olhar para nós e ver através da nossa palavra, do nosso falar, da nossa vida, do nosso testemunho, os passos de Cristo. Os passos de Cristo. Por isso a mensagem de hoje é ser e fazer discípulos. Esse tema e esse texto que lemos é o tema da campanha de missões estaduais. E este é o tema, o versículo da campanha de missões estaduais. Meus amados, quantos lugares no estado de Minas Gerais, quantas cidades ainda não se tem um trabalho batista? Quantos lugares, quantas cidadezinhas ainda precisa ser alcançado, precisa ser plantado um trabalho, é preciso ser estabelecido ali um templo, uma igreja. Quantas e quantas. Então, meus irmãos, é muito trabalho. Mas cada um de nós devemos nos dispor. Cada um de nós devemos nos colocar à disposição de Deus. Às vezes tem faltado isso na vida das pessoas. Nós estamos muito ocupados conosco mesmos. Nós estamos vivendo muito para nós mesmos. Nós estamos querendo muito para nós mesmos. E nós estamos esquecendo o reino. O reino de Deus está ficando para depois. E a gente ouve a mensagem, a mensagem entra no ouvido e sai no outro. E aí, meus irmãos, é preciso que dê crédito à palavra de Deus, dar atenção à palavra de Deus, voltar-se para a palavra de Deus. É preciso ter temor a Deus, porque Deus conta com cada um de nós. Por isso que o apóstolo Paulo foi esse grande homem de Deus. Você não gostaria também de ser o grande homem de Deus? A grande mulher de Deus, um grande jovem de Deus, um grande adulto de Deus, uma pessoa nas mãos de Deus para cumprir a missão de Cristo? Só depende de cada um de nós. De entendermos que cada um de nós há uma missão dada por Deus. E que Ele conta com cada um de nós. Que através da nossa vida, através do nosso falar, através das nossas ações, através da nossa palavra, através da nossa atitude, através da nossa contribuição, seja ela financeira, seja ela de ir, em todas as maneiras, meu amado, o reino de Deus precisa expandir mais. Então nós precisamos ser discípulos e devemos fazer discípulos para a glória de Deus, para que o reino de Deus continue expandindo, porque as nossas forças, a idade vai chegando, elas vão se esvaindo, e é preciso que pessoas mais novas, com forças, possam dar sequência à plantação de igreja, à evangelização, e é para isso que precisam cada vez mais discípulos de Cristo. Meus amados, que nós possamos realmente nos colocar na mão de Deus, como verdadeiros discípulos, e estarmos dispostos também a fazer discípulos para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ser discípulos e a fazer discípulos fiéis para a glória de Cristo. E pode ter certeza, meu amado,
que Deus quer usar você, que Deus quer usar a mim, que Deus quer usar cada um de nós, que esta palavra, nesta noite, ela possa impactar o seu coração. Talvez você possa estar perguntando, mas o que eu vou fazer? Por onde que eu vou começar? Eu quero fazer, eu quero. Então, meu irmão, coloque-se diante de Deus. Abra o seu coração para Deus, sabe? Ore ao Senhor. Coloque a sua vida no altar de Deus. E com certeza Deus irá prepará-lo. Irá te dar tudo o que você precisa para que você seja um verdadeiro discípulo e para que você faça muitos e muitos discípulos fiéis para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite de poder estarmos aqui na tua presença, Senhor, de podermos ler a tua palavra, de podermos entender a tua palavra, Senhor, e sabendo que o Senhor, ó Pai querido, nos salvou, nos resgatou do lamaçal do pecado, escreveu o nosso nome no livro da vida, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor tem uma missão para cada um de nós. Ó Deus, nessa noite nós colocamos em tuas mãos, ó Pai, cada vida, cada pessoa, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra nesta noite possa estar impactando vidas, ó Pai, salvando vidas, transformando vidas, trazendo vidas de volta, Senhor, à comunhão com o Senhor. Ó Deus, tome em tuas mãos, porque a tua palavra diz que cada alma vale mais que o mundo inteiro, cada alma é muito e muito preciosa para o Senhor. E nós colocamos, ó Pai, em tuas mãos cada vida, cada pessoa, Senhor, que está acompanhando conosco nesta noite, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, alcance os seus corações. Que a mão do Senhor esteja sobre as suas vidas, os abençoando, os guardando, os salvando, os livrando de todo mal. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, nas mãos do Senhor. É o que pedimos. E oramos no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus abençoe poderosamente a sua família e que você possa também colocar sua vida nas mãos de Deus e que Deus possa fazer de você um grande discípulo e você possa também fazer muitos discípulos para a glória do Senhor. Amém. E Deus te abençoe.